Pessoal, boa noite. Gostaria de cumprimentar os colegas professores, os discentes, ao amigo Neto, nosso palestrante. É um prazer recebê-lo aqui na nossa universidade. O Ami é professor da Universidade da Costa do Golfo, da Flórida, seria essa a tradução correta. E o Ami, ele é um pesquisador na área de economia regional aplicada. É um pesquisador com vasta experiência científica na área de regional aplicada e com bastante publicação internacional. E isso ainda dá importância ainda mais para essa palestra de hoje, nossa aula inaugural. O Centro de Economia Aplicada, né? Esse é o nome? O Regional Economic Research Institute, Instituto de Economia Regional Aplicada. Uma coisa assim. Então, é um prazer recebê-lo aqui e espero que volte com mais frequência e boa palestra. Obrigado, professor Jefferson. Obrigado, professor Luiz, pelo convite. Boa noite. Está todo mundo escutando bem? Eu posso projetar mais a voz se precisar. Bom, a aula de hoje, eu vou falar sobre uma linha de pesquisa que é de economia de desastres naturais, né? E, em particular, a gente foca no caso da Flórida, trabalhando com furacões. E são vários trabalhos que foram começando de maneiras diferentes, mas se enquadram dentro dessa linha de pesquisa, né? E um foi levando para o outro, e eu acho que eles partem da mesma motivação, e a gente utiliza não a mesma estratégia empírica, mas uma estratégia empírica similar, que é bem legal. Então, vamos lá. Se tiverem dúvidas, não dúvidas ou comentários, como diria Fernando Beloberg, por favor, ainda é uma linha de pesquisa ativa, então todos os comentários são bem-vindos. Então, qual é a motivação? Se a gente pensar na Flórida, a gente está na península dos Estados Unidos, na península do Golfo, do México, né? Deixando claro, e a Flórida ela é propícia a furacões. A gente tem vários furacões acontecendo praticamente todos os anos. Teve anos, o ano passado, graças a Deus, nenhum furacão atingiu a Flórida diretamente, mas no ano anterior a gente teve 2 furacões. Em 2002 a gente teve 2 furacões se cruzando, fazendo muito parecido o trajetório de 2004, e o Hurricane Ian ele atingiu Fort Myers, que é onde fica a minha universidade. Então eu não fui afetado, mas vários dos meus colegas foram afetados por um furacão que foi basicamente de categoria 5 na região. Então você vê aqui, né, aqui é um modelo espaguete de onde vai chegar de onde o Hurricane Ian ia chegar. Todo mundo achou que ele ia para o norte, ele mudou para o sul, atingiu a gente, mas temos aí furacões acontecendo o tempo todo. Se a gente olha desde 1995, desde a década de 90, são mais ou menos 11 furacões que a gente chama de non-major, né? São furacões mais fracos, são categorias 1 e 2, que o pessoal brinca na Flórida que é só uma chuva forte. E a gente tem mais ou menos uns 11, 12 furacões que são majors, né? Que são de grande impacto, categorias 3, 4 e 5. O Hurricane Ian, ele é no cusp, né? Ele é muito próximo de um Hurricane 5. Quando ele atingiu, ele era considerado 4, mas ele atingiu ventos de força 5 logo antes de fazer a chegada. E ele foi um dos hurricanes mais devastadores. A gente teve o Hurricane Michael em 2018 atingindo o Panhandle, né? Se vocês pegam um mapa da Flórida que não está aparecendo aqui é o Panhandle, então aqui foi o Hurricane Michael, o Ian atravessou aqui. Então, o Milton e o Helene, apesar de não terem atingido aqui em cima, eles passaram bem ao lado da Flórida. Então a gente vê que é uma região propensa a impactos de desastres naturais,
E isso, por consequência, vai ter impactos econômicos e sociais na nossa região. Desde a maneira de como a gente se prepara, como a gente se desenvolve e o tipo de atividade econômica que vai estar acontecendo na região. E é isso que a gente vai estar começando a pensar sobre. Então aqui foi o Hurricane Ian em Fort Myers, destruiu bastante. Eu lembro da gente, minha esposa grávida, a gente ajudar o pessoal a limpar a casa. Foi muito triste. E aqui o Hurricane Nicole, que foi do outro lado da costa, que também causou bastante impacto na nossa região. O Ian, ele foi muito, não só devastador onde ele atingiu, mas ele foi atravessando, né, se vocês pegam aqui, ele atravessou o estado, e quando ele chegou assim aqui no meio de Orlando, ele já era categoria 3 ou 2, mas caiu tanta chuva que tinha um rio que eles chamam de, é um rio de correnteza lenta, que demorou 2 meses para ele voltar para o nível normal, por conta da correnteza lenta do rio. Então assim, são casos, você tem 2 tipos de efeito normalmente com furacão. Você tem a devastação do vento, que é a maior parte dos artigos científicos focam na devastação do vento, que é mais fácil de medir e de ver. E você tem também o que o pessoal chama de storm surge, que é basicamente a inundação, né? Então, pensa num furacão, quando ele está vindo, ele puxa a água para fora da baía, né, da praia, e depois que ele passa, enquanto ele está passando, dependendo da rotação, ele joga essa água toda de volta para dentro da praia, né, da parte terrestre. Então, o Hurricane Ian não só ele foi um devastador em vento, mas ele foi um dos mais devastadores em questão de surge, de inundação. E a partir daqui, muito da modelagem começou a pensar também nessa parte de inundação, que é onde parte do nosso projeto está encaminhando também. Como a gente consegue, não tem como mensurar, mas tentar estimar de alguma forma os diferentes impactos de inundação. Bom, então, qual que é a ideia aqui, né? A gente sabe que os furacões são aleatórios, né? A gente não é porque teve furacão ano passado ou porque não teve. Ano passado que vai ter esse ano. Pode ser que tenha um, pode ser que tenha 2, pode ser que tenha vários. Então, eles são choques exógenos dentro do sistema, né? E a gente pode pensar daí e usar isso como um experimento natural para entender como que pessoas, o governo e as firmas, né, vão reagir a esses choques. E é isso que a gente vai fazer, né? É um choque inesperado, ele é diferente de um tornado. Então, o tornado ele acontece normalmente no meio oeste americano, e o tornado você não tem aviso. O tornado, quando ele começa... alguém já foi para Texas, Oklahoma? Quando tem um tornado, é assim, no dia... Aconteceu em West Virginia, eles ligam para você, eles soltam um anúncio e falam assim, aviso de tornado em 30 minutos, ou em 1 hora, e você se vira para achar um abrigo. O furacão a gente sabe que está vindo por pelo menos umas 2 semanas, dá tempo de fugir. Mas mesmo assim é um choque inesperado, você não sabe quando que vai acontecer. Então essa agenda de pesquisa toda, a gente vai estar utilizando um método que um colega meu desenvolveu, que é expandir o que a gente chama do Wind Field Model, né, que é o modelo do campo de vento. Qual que é o legal disso? Então, se você pensar nos trabalhos antigos, né, até hoje, como é normalmente feito, o pessoal olhava e fazia assim, essa região foi atingida ou não, é uma variável dano. Você foi atingido ou não foi atingido? Você está no caminho do furacão ou não está no caminho do furacão? E aí todo mundo recebe o mesmo tratamento. Todo mundo, foi atingido igual. O que a gente fala é que, não necessariamente porque você está no caminho do furacão, que você não foi atingido. E a gente viveu isso. O Hurricane Helene, Milton, ele passou bem assim aqui na costa, e a gente ainda assim teve efeitos de vento e efeitos de surge na nossa cidade. Então é isso que esse Wind Field Model vai capturar. Então a gente consegue
baseado na posição do hurricane, né, do furacão, a velocidade do vento e a direção do vento, a gente consegue calcular a intensidade do vento em diferentes pontos. E aí a gente vai explorar isso para como a nossa estratégia de identificação causal. A gente fala, beleza, eu não estou no caminho, mas ainda assim eu fui atingido por ventos de furacão 5, 4, 3, 2 ou 1. Né? Então aqui você consegue criar essa heterogeneidade de impactos e a gente vai explorar essa heterogeneidade. Porque apesar de ser o mesmo furacão, ele impacta de maneira diferente, dependendo, de novo, de maneira aleatória, os diferentes condados de maneiras diferentes. Alguns mais fortes, alguns mais fracos. E a gente vai argumentar que esse impacto é exógeno, aleatório, então as nossas estimativas são potenciais. Se vocês acreditam nesse argumento, a gente pode interpretar os nossos coeficientes como estimativas causais do impacto dos furacões. Voltando lá àquela conversa que a gente teve segunda-feira com alguns dos alunos sobre, às vezes, uma OLS simples, que é o que a gente vai fazer aqui, pode ser interpretada causal. Nem todo mundo compra, mas aqui é um choque exógeno e aleatório. Então, deixo para vocês comprarem ou não se é causal. Então, a gente fez 3 papers. O primeiro foi com a Amanda, que foi minha professora quando ela estava na WVU, e com o Rushane, que foi aluno dela de graduação em Alabama. Hoje ele está no Freddie. E aí eles me ligaram, Amir, estamos com esse modelo de Wentfield, não sei o quê, e eu sei que você tem dados de firmas. Eu tenho uma base de dados que segue todos os estabelecimentos, não é só a firma, é o estabelecimento desde 1990 até 2022. E a gente falou, pô, vamos olhar o que acontece. E tinha uma chamada no Annals of Original Science com o modelo de Tibu. O modelo de Tibu é de foot voting. Vocês já ouviram falar de modelo de Tibu? Sim, não, talvez. A ideia desse modelo é o seguinte, que as pessoas votam com os pés. Né? Então, em vez de você votar, falar assim, olha, eu quero eleger o governador X. E você fala, porra, o governador X não sei se eu vou conseguir eleger ele. Ou você tem medo de que as políticas daquele governador não vão estar de acordo com o que você acredita. Então você pega e fala, sabe o que? Eu vou mudar dessa cidade ou desse estado, ou até mesmo dentro da associação. Vamos falar que você está dentro de um condomínio e você não gosta daquele condomínio, das regras daquele condomínio. Você fala, eu vou votar com os meus pés e vou para outro condomínio. Levo meu negócio, levo meu dinheiro para outro lugar onde tem as políticas que eu tenho mais interesse. Então, esse modelo do Tibu é muito famoso, principalmente para tomada de decisão de pessoas, e a gente aplica aqui para as firmas. As firmas também votam com os pés? Essa aqui é a pergunta. E aí a gente vê se as firmas elas vão se mudar depois de experimentarem um furacão. Aqui a gente vai olhar só para furacões majors. Então, de novo, o Tibu vai falar, olha, a gente vota com os pés para achar a cesta de consumo ideal de políticas públicas, né? Bens e habilidades públicas. E a gente vai falar, os negócios, as firmas também fazem isso. Qual que é a ideia? Como é que elas reagem depois de um furacão? E isso é baseado dentro desse modelinho de sorting, né? De alocação, né? De você se... de migração, de onde você vai estar se colocando, né? Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente contribui com a literatura, focando em níveis individuais da firma, não olhando no agregado,
com foco nas firmas e não em pessoas. Mais do que isso, a gente vai melhorar a nossa análise empírica considerando major hurricanes na Flórida, mas a gente olha só os furacões que realmente atingiram a Flórida nesse modelo. A gente não olha os furacões que não fizeram landfall, né, que não atingiram a Flórida. E a gente quebra os nossos... A gente olha também nossas análise em empresas que são intensas em capital e intensas em trabalho, porque elas podem responder, elas deveriam responder de maneiras diferentes. Então, conceitualmente, né, se uma empresa ela é atingida, o que pode acontecer? Ela pode fechar, falar, é muito caro para eu voltar, eu posso mudar, eu sou risco averso e vou mudar para outro lugar dentro de onde eu estou, posso mudar para um outro condado, posso mudar para fora do estado, ou empresas de fora podem olhar e falar, opa, foi tão destruído que agora é uma oportunidade para eu poder mudar para dentro daquela região. Né? Então a gente vai olhar exatamente isso, se a gente tem um movimento para fora do estado, um movimento para dentro do estado, e foi para dentro do mesmo condado, para fora de um condado que não foi afetado, para um outro condado que também foi afetado. A gente olha essas possíveis migrações. De novo, com essa ideia de que elas vão tentar se colocar na melhor situação de estarem maximizando os lucros, né? Daí que eu disse, a gente usa o National Establishment Time Series, que é uma base de dados que segue tipo o CNPJ do estabelecimento. Então eu consigo saber todos os... Pensa o McDonald's. Cada McDonald's tem um estabelecimento que faz parte da mesma companhia. A gente consegue seguir cada estabelecimento no tempo. É basicamente na verdade, ela não é um painel, ela é um pooled cross-section, né, que a gente vai falar, porque é um snapshot, é uma fotografia em janeiro daquela firma. A gente não sabe o que acontece durante o ano, mas a gente sabe as características da firma em janeiro daquele ano. E a gente sabe o número de empregados, a gente sabe a estimativa de receita, mas a gente não confia muito nisso, onde que ela estava, desde o endereço até a geolocalização dela, exatamente onde ela estava, se é uma empresa com um CEO mulher, um CEO minoria. Então é bem rica essa base de dados e é isso que a gente vai explorar. A gente vai excluir empresas ou estabelecimentos que lidam com recursos naturais, governo, educação e indústrias religiosas, porque elas provavelmente não respondem a choques de maneira igual, porque são dependentes dos locais, todas essas aqui são mais dependentes do endowment local do que realmente de qualquer outra tomada de decisão. Então a gente exclui essas para nossa análise. E aí a gente vai fazer um OLS simples, vai ser um modelo de probabilidade linear. Eu não estou nem fazendo um probit ou um logit, eu estou rodando o OLS numa variável binária. A firma mudou ou não mudou? Né? E o mudou ou não mudou é dentro dessas diferentes opções de categoria. Essa variável hurricane vai ser um indicador se a firma foi impactada por um major hurricane. Aqui eu não vou diferenciar se é 3, 4 ou 5. E vou simplesmente só falar que foi um hurricane major. E a gente vai controlar por algumas características da firma, tipo volume de vendas, número de empregados, para poder comparar firmas mais próximas. Vamos ter um efeito fixo de firma. A gente não pode ter efeito fixo de tempo aqui, porque senão ele passa a ser colinear como furacão, e aí eu não consigo identificar a variável de furacão. E aí o nosso epsilon é o nosso idiosincrático. Então, eu não vou ficar apresentando um monte de tabela aqui, porque eu quero passar por 3 papers. A ideia é que a gente conversar e vocês terem uma visão, mas se vocês tiverem perguntas, a gente tenta abrir um paper aí, a gente dá um jeito.
Então, quais são nossas estimativas? Que o movimento para within Florida, né, dentro da Flórida, aumentou em mais ou menos 3 pontos percentuais, o que são 14.500 moves, né, a mais do que em lugares que não foram afetados, que é bastante. O movimento para dentro da Flórida foi reduzido em 3 pontos percentuais, então você vê que as firmas são mais risco aversas a estarem indo para a Flórida por conta dos furacões. É menos moves porque são amostras diferentes, né? A gente tem, o que eu estou comparando aqui são as empresas que nunca mudaram com aquelas que mudaram para fora do estado, as que nunca mudaram para as que mudaram para dentro do estado, as que nunca mudaram para as que mudaram dentro da Flórida, e por aí vai. Então, por isso que a gente vai ter esse número de observações diferentes, porque as amostras são diferentes, né? Basicamente, a amostra de grupo de controle é o mesmo, o que muda é o grupo de tratamento. E se a gente olha dentro do próprio condado, como é que são essas mudanças, você vê que também aumenta em quase 4 pontos percentuais, que são quase 3 mil movimentos dentro do próprio condado, né? Então, a ideia aqui que a gente está falando é, bom, firmas reagem a desastres naturais sim se movendo e buscando algum potencial cesta de amenidades locais, potencialmente públicas, que permitem elas se desenvolver depois. Aí o que a gente vai fazer? A gente vai fazer alguns testes de robustez. A gente olha o tempo de furacão. Então, a gente tem uma variável lá da FEMA que traça por quantos intervalos de 3 horas aquela região foi afetada. E a gente usa isso, intervalos de 3 horas. Não tem nenhum diferencial, assim, ser 3 horas mais atingido ou menos 3 horas atingido não influencia. É realmente o choque... É na margem extensiva e não na margem intensiva que importa. Vocês entendem margem extensiva e intensiva? É o choque, não a quantidade do choque. Tá? A gente olha também lugares que foram atingidos em 2 anos seguidos, comparado com sem ser atingido por 2 anos seguidos, e também não vê resultados diferentes. Amir, legal. Choque acontece, e daí? Por quê? O que leva a esses movimentos? Então a gente vai tentar buscar alguns mecanismos. Primeiro a gente olha nos custos de reconstrução versus percepção de risco. Então a gente vai olhar se o movimento acontece no primeiro ano ou 2, 3, 4 anos depois. A movimentação é imediata no primeiro ano. Então é muito mais talvez a percepção de... é muito mais talvez o custo de construção do que a percepção de risco, né? Mas é um balanço sobre esses dois. Public Policy, a gente olha, a gente tem um valor de quanto cada região recebeu de dinheiro do governo para reconstruir. E aí a gente mostra que receber dinheiro não foi suficiente para atrair empresas. Os nossos resultados não dizem isso. Porém, quando a gente olha nos diferentes tipos de alocação, mostra que alguns tipos de alocação influenciam no recebimento, né, de pessoas, de firmas mudando para aquela região, comparado a outros. Então, não é o quanto você recebe, mas é como você gasta o dinheiro. É para você reconstruir, é para você investir em infraestrutura, etc, etc. Isso daqui que vai importar. A gente olha a economia de aglomeração. Então, a gente olha, pensa em economia de aglomeração, a gente vai olhar na concentração de empresas. Como a gente olha o número de empresas que fecharam como uma proxy para a economia de aglomeração, que vai mostrar que closures, né, empresas fechando no county de origem, são mais importantes do que no county de destino. Quer dizer, se você perde os seus pares ali que te ajudavam a reduzir custos e tudo mais, isso
é mais importante do que eu encontrar pares para onde eu estou indo. Então, mostra que economias de aglomeração são importantes para explicar o movimento de firmas. E a gente olha também os mercados locais, né, de trabalho e quebra entre empresas, em firmas que são mais dependentes de capital e firmas mais dependentes de trabalho, e vai mostrar que, na verdade, é mais custoso mover uma empresa que dependente do capital do que de trabalho. E a gente olha também a base de consumo. A gente pega uma proxy de base de consumo, que é a população, e vê que não é importante a base de consumo para as empresas, para poder se mover. O que mostra que, na verdade, a demanda não é normalmente só local, é uma demanda mais abrangente, né? Então a gente, de novo, examina essa relação entre furacões e mobilidade de firmas, e a gente vai mostrar evidências de que essas firmas são mais prováveis de mudarem, né, de se moverem depois de experimentar um furacão, principalmente dentro do estado, e essa movimentação é imediata, ela não demora para acontecer. As implicações de policy aqui, né, de políticas públicas, vêm na importância de você ter uma ajuda rápida para essas firmas se colocarem em pé, para você poder manter a sua base industrial onde você está, né, e quais tipos de firma os governos deveriam estar pensando em ajudar para manter, porque algumas firmas vão ser mais afetadas do que outras. Daí, quando a gente estava fazendo esse paper, a gente estava olhando exatamente nessa questão nesse mecanismo do FIMA ajudar, né? E aí você tem, a ajuda do FIMA vem de duas formas. Você tem que ser, o governo tem que declarar que a sua área foi uma área você tem que ser declarado uma área de desastre. E aí, se você foi declarado uma área de desastre, você recebe, você tem acesso a dinheiro. Então a gente fez uma matrizinha 2x2. Você poderia ser incluído, você foi hit por um furacão, né, impactado por um furacão e declarado emergência. Você poderia ter sido só declarado uma emergência e não foi afetado. Você poderia ter sido só atingido e você não foi atingido nem declarado. Beleza, aqui normal, você não recebe dinheiro. O que a gente achou interessante aqui é, como esperado, se você foi atingido e declarado, você recebeu mais dinheiro. Aqui que foi interessante, que a gente viu que se você foi só declarado, mas você não foi atingido, isso te dá acesso à renda, a verbas do governo. E mais verbas do que se você foi atingido por um desastre. Daí a gente pensa na economia política do furacão. Será que políticos, né, a gente parte de um referencial de public choice? Public choice é a ideia, se você pensa em microeconomia, que você vai estudar falhas de mercado, public choice é a falha do governo. É a teoria que explica que políticos são self-interested, eles estão também maximizando a própria utilidade deles e tentando ficar no poder por mais tempo. Então a gente vai olhar aqui e vai falar, será que esses incentivos políticos vão estar influenciando como essa verba é alocada? E aí a gente vai olhar por dois lados. Como o financiamento de desastre é distribuído, é alocado, e se a alocação dos desastres influencia na próxima eleição. Então a gente vai olhar os dois lados da equação, o passado e o futuro. Esse paper está em desenvolvimento, então dúvidas e comentários são mais bem-vindos nesse paper. Então aqui a gente vai dar novas evidências sobre como essa alocação de recursos é realmente influenciado pelas variáveis políticas. A gente vai examinar dois tipos de ajuda, uma que é mais visível e uma que é menos visível. A gente vai
highlight, né? A gente vai estar destacando o papel da descrição do político, né, em condicionar essa ajuda. E, de novo, a gente vai estar fazendo esse uso do Infield Model, que é super legal, porque, de novo, áreas diferentes vão ser impactadas de maneiras diferentes. O que é legal na Flórida? Se você acompanha a política americana, ou já acompanhou, a Flórida era um swing state, que era um estado que às vezes era democrata e às vezes era republicano. Em 2000, se vocês, talvez, vocês não eram nascidos, né? Eu sempre esqueço disso. Então vocês não lembram disso, mas vocês já estudaram. Em 2000, quando George W. Bush foi eleito, 2004, na verdade, foi 2000 ou 2004? 2004 que ele foi eleito. Não. Foi 4 ou 2000? Bush. Anyways, quando Bush foi eleito, teve uma recontagem de votos na Flórida, que foi de democrata para republicano. E a partir daí a Flórida virou republicana e deixou de ser um swing state. Mas mesmo assim ainda tem um pouco de... Foi eleito em 2000. Foi eleito em 2000. Porque em 2001 foi atentado e quando invadiu o Iraque. Então você tem aqui... Era um swing state que durante o nosso período, né, que vai de 90 a 2002, a gente tem vários governadores e presidentes democratas e republicanos, e a gente também vai ter legisladores do estado que vão ser democratas e republicanos. E a gente vai ter eleições de governadores a cada 4 anos e eleições do legislativo do estado a cada 2 anos. Então a gente tem bastante variação para poder explorar aí. Então a nossa unidade de análise aqui vai ser o condado da Flórida. E a gente vai focar de 2000 a 2020, porque, na verdade, a gente vai até 2024, porque antes de 2000 a gente não tem dado de eleição. Dado das eleições que a gente começa a ter em 98, então a gente exclui 98 para conta a partir de 2000. Então a gente vai ter 4 bases de dados. A gente vai estar juntando os dados do FEMA, as eleições da Flórida, quais são a composição do legislativo e quais são a força do furacão, né, e o caminho do furacão. Oi. Só dar um aprendizado aí, tem uma reserva 7. A gente conseguiu ir até a 7,15. Tá, Só um pouco. cobrir a parte mais importante. Eita, danos. Então vamos lá. Public Assistance é o mais visível, porque ele é de infraestrutura e serviços públicos, individual é direto para as famílias, e aí a gente vai estar olhando, primeiro, se a política influencia no aid, e depois se o aid, né, receber esses recursos influenciam na margem de voto do incumbente. E aí o que a gente vai achar é que o alinhamento político com o presidente é importante não só para a probabilidade de você receber, mas você recebe mais rápido o recurso. E o número de legisladores também influenciam. Vai variar, sim, se é no Senado, se é na Casa e tudo mais. Mas você tem... O interessante também é que é o número de senadores republicanos ou legisladores republicanos e não o share, né, não o percentual. Então, tem a questão legislativa aqui, política, realmente é importante, porque é mais sobre a presença do que realmente a composição política. E a gente vai olhar que o PA, né, que é o Public Assistance, que é mais visível que a infraestrutura, ele tem um link positivo com
os votos do incumbente, né, a margem aumenta para o incumbente, mas o IA, que é direto para as famílias, ele tem geralmente uma relação negativa. E aí o que a gente vai falar é que essa IA normalmente vai ser assim, as famílias vão ver, pô, eu achava que ia receber 10 mil, mas eu só recebi 5. Então eles punem o político, mas como um todo, nossa região recebeu uma ponte nova por causa do furacão. Então você tem o reconhecimento e você premia o seu político por conta disso, infelizmente. E por último, esse vai ser super rápido, vamos lá. A gente olha, na mesma ideia, a parte de composição industrial. Se a gente pensa que as firmas estão mudando, né, a gente parte daquela ideia do primeiro paper que firmas mudaram. Então, se firmas mudaram, provavelmente a gente pode ter uma mudança na composição industrial que pode estar se concentrando ou se diversificando. Então, a pergunta é, como é que é afetado? A gente vê diversificação, a gente vê concentração de indústrias pós-furacão. E aqui são com 2 colegas meus que trabalham no meu time no Instituto. Basicamente, de novo, a gente vai explorar o mesmo modelinho, a gente vai ter uma variável de composição industrial e a gente vai explorar alguns potenciais mecanismos. Em particular, a composição da força de trabalho, o recebimento de políticas de assistência, como no meu primeiro paper, e economias de aglomeração, que são importantes para explicar concentração industrial em geral. A gente usa, de novo, 4 bases que vão me dar as características do local, do mercado de trabalho, da composição industrial e o desastre para a gente poder ter o caminho do furacão. Aqui a gente vai fazer diferente do outro. No outro a gente faz só um choque, você recebeu ou não. Aqui a gente fala um choque major ou um choque não major. E inclusive a gente quebrou ainda para furacões de categoria 1, 2, 3, 4, 5, para ver essa heterogeneidade. Lembrando que se a gente vê valores negativos do índice de Gini, Richman-Rasmussen ou concentração ou coeficiente de variação, como eles medem concentração, um número negativo quer dizer que a gente está tendo... Richman-Rasmussen, obrigado. Então, valores negativos quer dizer que está tendo concentração e não diversificação do trabalho, né, das empresas. Resultado, somado dos resultados, né, a gente vê que furacões que são não majors, os mais fracos, eles estão associados com uma diversificação da base industrial local, mas é no longo prazo que isso aparece. 3, 4 anos depois de ser afetado que a gente vê essa diversificação acontecer. Furacões maiores, mais fortes, eles impactam negativamente a diversificação, então na verdade a gente vê uma concentração industrial, mas mais imediata, que faz sentido dado aquela nossa primeiro paper, né? Então é legal que o que a gente faz aqui, como a gente está fazendo isso agora, esse paper está under review, é legal que a gente vê que o nosso primeiro paper conecta direitinho com o que a gente está vendo aqui. Então isso me dá um pouco de segurança de que os 2 papers estão bem feitos, porque os resultados estão todos condizentes um com o outro. E aí a gente olha esses potenciais mecanismos. Se a gente olha a população entre 30 e 64 anos, que a gente vai chamar de prime age, 54, né, que é o prime age, quando você está realmente no trabalho, né, no mercado de trabalho, ela está associada com uma melhoria na diversificação industrial depois de um furacão. Gastos em infraestrutura ajuda a crescer a concentração, o que é interessante. Ela não diversifica, ela concentra as indústrias, tanto para não major como para major. E a gente olha que aí a gente vai, economia de aglomeração, a gente vai usar salário como uma medida de urbanização, e usa o quociente locacional como uma medida de especialização. E a gente vai ver que urbanização realmente não importa, salários altos
De novo, ligando lá com o outro, que a base de consumo não importava para modificação, também não importa para diversificação, o que é condizente, mas você ter uma base industrial, né, que é de base exportadora, né, ela vai ter menos diversificação. Quer dizer, se você já é um lugar concentrado, você concentra ainda mais. Você double down naquilo que você já é bom, que você já tem vantagens comparativas absolutas. E aí, as implicações políticas é que você vai ter sempre esse lag de 1 até 4 anos, não é necessariamente imediato. Então, se você pensa em políticas de recuperação, não podem ser só imediatas, ela tem que ter esse planejamento de longo prazo. Manter essa força de trabalho local é importante, se você quiser diversificar. Se você está perdendo a força de trabalho, que foi uma coisa que aconteceu onde eu moro, as pessoas não tinham onde morar, elas migraram para outros lugares. Não é assim. Então, como elas migram, as empresas possivelmente também vão estar migrando, né? Então, é importante manter a força de trabalho local. A alocação de fundos federais vai influenciar. Então, de novo, não é só o quanto, mas como esse dinheiro é alocado. E economias de aglomeração podem servir de buffer, né? A ideia é que eles servem de um escudo, né, que mitiga a potencial disrupção causada por esses furacões. Então, se você pega tudo junto, né, todos esses 3 papers, o que a gente tira daqui? Que realmente furacões vão mudar o ambiente, né, o landscape econômico. A assistência pública, ela é importante, mas não é perfeita para estabilizar a região. Existe uma economia política por trás, ou seja, não é só apesar de PA e IA, isso eu não falei, mas esses 2 tipos de assistência, elas são basicamente formulaicas. O que eu quero dizer com isso? Você tem que bater alguns critérios. Se você bate os critérios, você tem acesso aos fundos. Apesar disso tudo, existe um pequeno critério de descrição dos políticos. E isso influencia ainda assim na margem de votos e como esse aid é recebido. Então a gente tem que pensar que políticos, o governo não é self-interested, né? Eles não é selfless, né? Eles não estão fazendo tudo pelo bem comum, existe um interesse próprio. E por fim, a resiliência vai ser criada antes, né? É através de você ter comunidades e governos locais que estão valorizando e criando condições, desde infraestrutura, mão de obra, etc., que são importantes como mitigação para os impactos de desastres naturais. Então, o depois é muito dependente também do ano. Então, você tem realmente a criação da infraestrutura, que eu digo, não só física, mas de social, antes vai ser determinante em como você vai reagir depois de ser impactado por um furacão. Obrigado. Se vocês tiverem mais alguma questão. Amigo, obrigado a você. Pessoal, dada a questão do horário, eu vou deixar o melhor. Para não ser muito compulsório, né? A gente vai ter 3 perguntas apenas. Aí depois eu gostaria que você explicasse, para eu tirar uma foto. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Pode ser, você. Eu vou deixar. Vai lá. Não, eu vou tentar ser o mais breve possível. Mas, assim, quando eu vi o prêmio, eu fiquei pensando sobre o impacto dos furacões. Então, no primeiro momento, é um efeito devastador, é um fenômeno absolutamente negativo, né? De famílias, casas, indústrias, empresas todas, plantações agrícolas, então é um problema. Mas no médio e longo prazo, isso pode ser positivo, do ponto de vista da reconstrução.
A gente tenta pegar um pouco disso, né, na diversificação, nesse paper de diversificação, a gente tenta pegar um pouco disso e mostra, né, que furacões mais fracos tem essa diversificação na Flórida, que é importante, porque a Flórida é basicamente um estado de turismo, e a gente começa a ver uma diversificação, mas é para furacões menores. Se um furacão é maior, essa diversificação não acontece, e muito disso porque é muito devastador no começo, talvez o choque seja muito grande, mas a gente não consegue, a gente não olha muito depois de 4 anos. Então eu não posso te falar o que acontece depois. Eu te dou uma evidência anedótica. Se você olha o Hurricane Michael, por exemplo, ele destruiu o Panhandle. É assim, foi level, ficou tudo no chão. E era de uma região que as casas eram simples. Pensa em casinhas simples. O que aconteceu depois foi que virou uma região multimilionária. Porque só quem podia construir ali eram pessoas ricas, porque o seguro era caro, tudo era muito caro. É o que está acontecendo um pouco onde eu moro. A região era também casinha simples, bem... gente que estava lá desde 1950, sem seguro e nada, e agora está tudo à venda e construindo casas milionárias. Então você tem uma mudança social muito mais forte do que talvez industrial, de longo prazo. Luiz, tá lá. Não, minha pergunta é, na verdade a gente vê muito trabalho hoje, né, no desastre, até comecei com você, como um fenômeno, envolve impactos regionais diferenciados, impactos setoriais, né? Naquela pergunta já esperada, né? Vocês pensam, a gente tem metodologias hoje disso, produtos específicas para olhar desastres, né? Dado que você me falou, você tem uma série temporal de matrizes, né? De repente até suas variações mesmo de mudança estrutural, antes e depois de furacão, né? Você vê se isso de fato acontece setorialmente. O próprio equilíbrio geral contábil tem sido muito utilizado, principalmente para olhar impacto. Isso que a professora Helena falou, isso um produto a gente sabe que não é bom, né? Você está olhando muito o efeito de curto prazo. Agora, quando você olha em geral, você vê esse impacto digamos assim, da devastação no curto prazo, mas depois você consegue ver no longo prazo o impacto da reconstrução. Tá? E modelos, você trabalha com isso, modelos de economia espacial para você ter os efeitos indiretos entre regiões. Né? Então, acho que seria... Boas ideias para pesquisa, se podemos colaborar. É que às vezes você tem uma região morna ali, você tem um choque de demanda ali de qualquer maneira. Eu fiquei curioso da economia política, né? Do grau de discricionalidade, porque você atinge critérios, aí você tem 2 elementos ali, que é mais de infraestrutura e mais de um apoio individual. A gente vê isso aqui em políticas públicas, instituição de casas populares. Eu realmente fiquei curioso, mas é mais curiosidade. E a minha pergunta é, na verdade, eu perguntar por que estudar só o de grande impacto, você já fez no outro curso, mas aí me sua curiosidade em relação à dimensão do filme, se você pegou ou pode pegar o tamanho. Posso. A gente controla por emprego, por número, né, de empregados, a gente usa isso como controle. Mas o volume de vendas tipo, estimado e não é muito bom. Ele é meio, tipo, ninguém gosta daquele volume. A gente usa, mas não é muito bom. Mas, assim, não é muito bom para usar como uma variável, assim, como controle, legal, mas como uma variável dependente, não tanto. Porém, o que você está falando, assim, de fazer uma análise heterogênea entre os diferentes tipos de firma, a gente não fez isso. Isso seria legal de ver se é o tipo de tamanho da firma importa. A minha expectativa seria trazer menores, como o caso dos pobres. A maior parte das firmas vão ser menores. Você pega, acho que são... Não, mas em geral, na base de dados, a maioria das firmas são bem menores. O que a gente faz lá, a gente exclui basicamente firmas individuais, né, de 1 a 4 pessoas, mas ainda assim, se você pegar a maioria, tipo 90% da nossa base vai ser empresas entre 5 e 100 pessoas, funcionários. Agora, outra coisa interessante, amigo, você falando, é pela própria natureza da firma, né? Porque, por exemplo, você tem tipos de empresas que elas são mais rígidas a mobility. É o que a gente fez com a capital e com a parte de capital e de labor, né, trabalho. A gente pega pelo código NAICS
e aí a gente vê quais são as empresas que são classificadas como labor intensive e capital intensive e faz essa quebra. Porque não é exatamente para cada código Next que a gente tentou fazer, deu algum resultadinho, mas assim, é tanta coisa que não dá para tirar nada, que a gente juntou entre capital e trabalho, que aí você já começa a fazer exatamente, porque capital ele é mais móvel do que trabalho. Capital você pode levar para qualquer lugar, agora força de trabalho, não necessariamente você vai ter a força de trabalho qualificada para onde você precisa ir. Então tem isso. Em relação à discricionalidade, é básico, o PA ele tem muito pouca descrição, é basicamente assim, é formulário. Quantos você tem que atingir 80% do condado tem que ser impactado e tem que ser um valor acima de um certo valor. Mas ainda assim tem tipo, uma linhazinha lá que fala, olha, se tiver algum tipo... É como o cálculo é feito. Basicamente a descrição vai ser como o cálculo, o que está entrando e o que não está entrando no cálculo. O IA é mais ou menos a mesma coisa, mas a descrição é um pouco maior do que você pode mexer nesse cálculo. Tem um tipo de financiamento que a gente não conseguiu pegar dado, porque não tem dado público bem estruturado, chama CBDG, que é basicamente, depois que acontece, o governo, o Congresso americano aloca todos os recursos, aí sobrou 100 milhões. Aí eles dão para as diferentes agências, a agência senta e fala, e aí, para quem que a gente vai dar? Se vocês são bem influenciáveis pelos políticos locais, você consegue receber. A nossa região recebeu 2 bilhões de dólares numa dessas. E aí a gente... porque realmente os senadores foram lá, pediram e fizeram toda uma... Foi muito dinheiro que veio para a gente por conta disso. Mas esse a gente não tem o dado, que é o que a gente queria. Porque a gente conseguia falar entre sem descrição com total descrição quase. E ia ser chuchu, mas não teve. Amigo, vamos tirar foto. Pessoal, eu fiquei pensando, guardadas as proporções, questão de base de dados, eu sei que você tem bastante controle aí, mas eu fiquei pensando mais em tudo ok e tal, mas inquietação de alguma medida de resiliência que você pudesse comparar regiões diferentes, estendendo a Flórida, e que você conseguisse ter um choque em regiões diferentes e você conseguisse normalizar. Do primeiro paper a gente não tinha como isso, porque a base de dados é só da Flórida que eu tenho. O paper de política a gente pensou em expandir para todos os estados, mas as eleições locais são muito diferentes, porque cada estado tem uma regra, e aí você não vai ser comparável. E o outro paper a gente focou na Flórida, mas não podia fazer para os Estados Unidos todos, só fez para a Flórida. Estou pensando em fazer, talvez até expandir para as regiões de outros lugares, que não só os Estados Unidos, né? E tentar alguma medida de resiliência que, olha, tem um choque. Aí, através da resiliência, muitas coisas de controle aí, você tem alguma medida no sentido de, olha, esse é o caminho. O estado ou o local mais resiliente, ele tem essa característica e ele suporta mais o choque. Interessante. Não, isso é bacana de pensar. Eu fiquei pensando, só que assim, eles barram em base de dados. Essa que é a parte mais difícil. Pessoal, vamos encerrar e tirar uma foto? Obrigado pelas perguntas. Valeu, amigo.